O segundo degrau é o degrau do interesse. Aqui a gente desperta o interesse e o desejo do cliente de receber uma proposta exclusiva para o evento dele. Gente, por muitos anos eu fazia centenas de propostas, dezenas de propostas por semana e eu não conseguia fechar nada. Do que adianta você fazer um monte de propostas todas as semanas e o cliente fala que vai avaliar e não te dá resposta? O cliente some. O cliente fala que não era nada daquilo que ele queria. Adianta você trabalhar desse jeito? Ou então você manda uma proposta extremamente genérica, o cliente não entende aquilo ali. Ele não consegue entender. Não funciona, tá? E é essa tecla que eu sempre bato com vocês. Por quê? Porque eu já fiz isso muito tempo, muitos anos. E para eu chegar na metodologia que eu ensino hoje, foi tentativa e erro. Até funcionar cada pedacinho dela. Cada obstáculo que eu fui encontrando, eu fui ajustando. Eu percebia que eu trabalhava muito e que eu estava enxugando gelo, que eu não estava conseguindo fechar contrato. E quando eu fiz esse ajuste de quebrar o processo de vendas em etapas, e esse ajuste é o seguinte: a gente acha que quando a gente fala rápido, quando a gente, conduz ali a fala, a gente está conduzindo o processo comercial. Isso é um mito, um absurdo. Porque conduzir o processo comercial não é falar tudo e falar primeiro. Conduzir o processo comercial é disputar força com o cliente. Existe uma tríade, eu sempre gosto de falar isso para vocês, eu vou chegar lá no passo a passo do primeiro atendimento, mas antes eu tenho que quebrar alguns mitos aqui. Existe uma tríade que é existe uma tríade de 3 forças: informação, tempo e poder. Informação, tempo e poder. Poder tem quem tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro é o cliente. Ok? O cliente tem o dinheiro. Informação e tempo está na sua mão. O cliente está atrás de você e ele quer a informação que só você tem como dar. Só você sabe como resolver a decoração dele e quanto custa para resolver. Ok? E o tempo também está na sua mão. Mas como assim, Raquel? O tempo está na minha mão? Está na sua mão. Porque quando você diz que você tem ou não tem uma determinada data, você está determinando o quê? Eu posso ter ou não ter tempo disponível na minha agenda para você. Eu posso ter outro cliente interessado nessa mesma data. Então, eu também domino o tempo. Mas se você não souber colocar isso no momento certo, na hora certa, você perde essas forças para o cliente e ele ganha e domina a negociação. Concorda comigo quando o cliente recebe o teu orçamento e ele fala assim: peraí que eu vou avaliar aqui com o meu noivo, aqui com o meu marido, e depois eu te dou um retorno? Ele está dominando o quê? Você já mandou a informação. A única coisa que você pode usar contra ele é dizer: olha só, não sei por quanto tempo eu vou ter essa data para você. Eu só posso segurar essa data por tantos dias. E aí você tem dos 3 pontos da tríade de força da negociação, você ficou com um na sua mão. Quem é que tem mais força na negociação? Quem é que está conduzindo essa negociação? É você ou o cliente? Então anota aí. Tríade de força: poder, tempo e informação. E todo o tempo, na metodologia que eu ensino de vendas, de decoração, eu vou usar essa tríade de força ao seu favor, tá? Ao favor da gente que trabalha com venda de decoração. Então, gente, vamos lá. Terceiro degrau é o degrau do desejo e da oferta. E aí é o momento em que a gente apresenta a solução, gerando desejo para o fechamento. Então, por muitos anos, eu fazia as propostas e mandava por WhatsApp, por e-mail, e eu escutava sempre a mesma resposta. Vou passar para o meu marido, vou passar para não sei quem para avaliar, não era nada disso que eu queria. Dificilmente eu conseguia dar um tiro certeiro. E aí eu resolvi fazer um atendimento diferente. Eu resolvi puxar o cliente para um atendimento personalizado, seja ele presencial, seja ele por videochamada. Raquel, mas o cliente não vai topar fazer esse primeiro atendimento comigo. Depende de como você se posiciona. O jeito mais rápido de você perder uma venda é não estudar o seu cliente, é não entender como alinhar o seu termostato. E a gente tem que ter um termostato
de cliente. Será que o cliente, eu tô falando, será que o cliente está acompanhando o que eu tô falando? Então esse é o primeiro erro. É você querer que o cliente caminhe na sua estrada ao invés de você caminhar na dele. E caminhar na estrada do cliente é dominar a negociação. Ao contrário do que muita gente pensa. Ah, não, se eu falar primeiro, se eu responder primeiro, se eu me posicionar primeiro. Não. Você tem que entender em que temperatura está o seu cliente.